Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre dela, novamente, depois de ela ter fugido mais de meses para a gente gravar de novo. Hoje, de fato, ela tomou coragem, mandou mensagem, falou: vamos gravar. Daniele Batista, minha grande amiga, nós que gravamos, a gente estava até conversando antes aqui de começar a gravação. Tem 10 meses que nós gravamos o Papeando a Palavra, de número 37, que foi o primeiro que ela participou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está gravando de número 81. Olha só quanta gente já passou depois do nosso. E antes de passar a bola para ela, eu preciso te agradecer, você que é membro do canal. Muito obrigado pela ajuda que você tem dado para a gente, né, nessa parte ativamente falando na questão financeira. O Papeando a Palavra ele existe primeiramente pela graça de Deus e, em segundo lugar, pela ajuda que vocês têm dado também. Para você que quer ser membro e não consegue porque lhe falta algum recurso, não esquenta a cabeça. Só ora para a gente poder continuar com esse projeto, que nós carecemos e muito da sua oração e Deus tem nos abençoado poderosamente. Fala também do nosso patrocinador, a revista Orlando Gospel, uma revista que eu sou muito suspeito para falar, que para mim é a melhor revista que existe na face da Terra. A Dani saiu agora na edição passada, lá na coluna Influências do Reino, também pô, deu aquela moral. Dani, muito obrigado mesmo por ter Imagino. aceitado o convite. E agora vamos passar a bola para você, que dispensa apresentações, mas tem uma galera que não te conhece, então fala um pouquinho para a gente aí quem é a Daniele Batista. Daniele Batista é uma jovem moradora de São Paulo que começou a gravar para o TikTok, amando do Senhor. E aí estamos nós aqui hoje, para honra e glória do nome de Deus. Meu nome é Daniele Batista, como acabei de falar, tenho 23 anos, gravo para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube. De vez em quando a gente solta uns vídeos, uns covers, junto com o meu ministério de louvor. E é isso. E aí a gente pegando um gancho já dentro, antes da apresentação, né? Uns 10 meses antes da gente, atrás que a gente conversou, cara, 10 meses é quase um ano e dá para mudar muita coisa. A gente estava até falando, e para a galera que é recente no canal, depois, quando acabar esse bate-papo, volta lá e vê o 37, que você vai ver que o meu cenário está completamente diferente. O cenário da Dani também tá muito diferente. A Dani no dia estava gravando com uma touca de maloqueiro na época. Eu Era ria, touca, não, era boné. Pô, era um você não lembra, boné. não acredito. Eu lembro que tu falou que eu parecia o Projota. Tava na época lá que o Projota. Projota tava no Big Brother. Não só você, né? Mas todo mundo aqui falava a mesma Não, coisa. mas eu continuo achando, tá? Ah, não, pelo amor de Continuo Deus. achando. E a Não fala mal do gente. meu boné, não, que eu ainda uso, hein? Não, jamais, tá tranquilo. E em 10 meses, cara, dá para se mudar muita coisa na vida da gente. E aproveitando essa oportunidade, fala pra gente aí, o que na sua vida mudou nesse tempo que a gente gravou desde a última vez, que marcou assim a sua vida? Bom, foi em junho, né, que a gente gravou? Julho. Foi junho? Junho, cara. Nossa, mudou muitas coisas. Eu tava até falando aqui com o Rafa, que, assim, principalmente minha vida espiritual mudou muito. Mas antes de falar da minha vida espiritual, né, eu vou falar da Dani, no sentido, cara, até foi em 2021, minha mãe já estava ruim, eu não lembro disso. Acho que Lembro. minha mãe, não sei, não lembro. Eu acho que ano passado mesmo, minha mãe começou a ficar muito, muito ruim de Covid, que ela quase morreu. E eu mudei muito, assim, fisicamente, eu vou dizer, porque mudou muito a nossa alimentação, assim, grandiosa. Porque até quando eu fui pro retiro, todo mundo falou: Dani, mas você não era diferente? Tá diferente, assim, né? Então eu já mudei nesse sentido, assim, muito grande, o que a gente passou, e só Deus mesmo para sustentar a gente. Minha mãe realmente quase faleceu na época. E todos os dias ainda Deus tocava no meu coração: grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo.
E Jesus, como é que eu vou gravar vídeo sorrindo, sendo que eu tô muito mal, muito triste? E Jesus tocou no meu coração, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas, que em paz. E aí eu fui fazendo, Deus foi tendo misericórdia. E em dezembro eu lá fui pro retiro, que Deus fez muitas coisas. E desse tempo para cá, principalmente minha vida espiritual mudou muito. Tô cada dia mais no Senhor, mais firme no meu ministério. Deus tem feito muitas coisas grandiosas. Eu tava falando aí pro Rafa, né? Que Deus aí revelou para mim o ministério pastoral na minha vida, que eu também fiquei super, o quê? Como assim eu tenho esse chamado aí, né? A Dani. E Deus tem feito muito, assim, e eu sou muito grata, graças a Deus. Amém. E assim, aproveitando aqui a oportunidade, nesse meio tempo, antes da gente gravar agora pela segunda vez, eu acompanhei aquela live que você fazia na madrugada e eu Ah, é não verdade. e na época eu lembro que eu não falei nada sobre isso que eu vou falar agora para você, porque eu estava esperando a oportunidade de te falar isso num 2.0, que pela fé eu já acreditava que ele iria acontecer, por mais que tenha demorado, mas está acontecendo no dia exato que Deus já tinha preparado para ele acontecer. Amém. Eu lembro que teve uma vez que até você me chamou para participar, que a gente participou, trocamos uma ideia, e, pô, o Ah, feedback da foi, galera foi. foi muito maneiro, porque eu Foi. sou muito ruim com o negócio de live. E eu não gosto de fazer live e tal, os outros ficam pedindo, eu tô até estudando a possibilidade de começar a fazer isso. Mas eu lembro que no dia que eu participei, 2 dias depois eu assisti e foi um dia que eu tinha tomado a decisão de simplesmente parar com tudo e fazer outras coisas, abandonar isso, porque por acreditar que eu estava perdendo tempo, que não era para gravar mais nada, que não era para fazer mais nada e tudo mais. E a palavra que você tinha falado no dia foi em relação à perseverança. Provavelmente você não vai lembrar o dia exatamente em relação a isso, o que você falou, mas eu lembro Amém. exatamente do que aconteceu. E assim, e para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, essa é a importância das pessoas na nossa vida. Né? Eu e a Dani, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece sempre via Ainda. ainda. Um dia que esse encontro vai acontecer. Mas a Amém. gente se conhece via internet, só que, cara, ela me ajudou em um momento que eu estava precisando, de fato, de muita ajuda. E uma frase que ela soltou: persevere, não desista. Dali para frente, eu não lembro de mais nada do que aconteceu, mas eu lembro dessa frase que você soltou. E ali eu continuei gravando, continuei Amém. Glória a fazendo, Deus. fazendo as postagens. Então, para você aí que pensa em desistir ou está pensando em desistir nesse momento dos projetos que você entendeu que foi Deus que colocou na sua vida, não desista não. Acompanha uma galera aí que tem muito Deus no coração, entendeu? Quebra um pouco o preconceito de achar que Deus não fala através das redes sociais, porque ele fala muito, fala através da vida da Dani, de tantos outros que tem aí também. Então, consumir conteúdo bom é muito interessante, né? Foi até o que a gente estava falando, né, Rafa? Hoje a gente consegue ver frutos da nossa perseverança lá atrás, né? Verdade. E isso é muito bom, esse feedback é muito gratificante. E eu nem lembrava que a gente tinha feito essa live juntos, agora você falou, eu lembro exatamente que a gente ficou tipo, trocando uma ideia e respondendo umas pessoas. Cara, é muito de Deus, porque Deus ministrou no meu coração naquela época fazer live, porque eu também nunca gostei de fazer live, nunca, até hoje eu não gosto muito. Uhum. E aí, não, o Espírito Santo ministrou, eu falei, vou fazer. E na época, igual você estava falando sobre pastorear essas pessoas, eu aconselhei muitas pessoas no privado que vieram com situações, Dani, eu tô passando por isso, por aquilo. Eu falei, eu nem sabia que eu era capaz de ajudar alguém em alguma situação, que até às vezes em determinadas situações eu também estava passando por aqui. E aí você solta uma palavra, uma frase, porque eu já ouvi muitas frases e palavras que até hoje a pessoa esqueceu, ou não. Isso é muito legal, a gente se deixar usado pelo Senhor, e eu nem sabia disso. Glória a Deus pela sua vida, Rafa. Fico feliz que você continua. Ainda bem que eu continuei, né, cara? Porque
Hoje eu fico assim, Projota Gospel tá estourado. eu não falo isso nunca mais na minha vida. Não falo mais, aprendi. Eu Porque gosto muito de falar assim, isso de mim, zoando, né? Enchendo o saco. Falando muito estourado. eu também, eu confesso que na primeira vez que eu falei foi nessa intenção, na brincadeira, na zoação, mas a segunda foi orgulhoso pra caramba, aí Deus deu logo uma travada É embaçado, é embaçado. para mostrar que quem manda é ele, não sou eu, não é mais ninguém. Não é Então, sobre você, né? exatamente, é sempre sobre ele. Isso que é o mais incrível, né, Dani? E assim, Ainda bem. ainda sobre essa questão dessas mudanças, né, que tiveram ao longo desse tempo, quando você recebeu essa palavra sobre a questão do ministério pastoral, fala pra gente aí, como é que ficou o coraçãozinho? Não, na hora veio uma amiga minha e falou sobre isso, porque eu tinha falado daquele recado que eu recebi sobre isso que eu acabei de contar aí, Uhum. para não ser muito específico, assim, porque o pessoal vai boiar se eu começar a falar. E aí eu contei com ela e ela me aconselhou. Ela falou, Dani, você não acha que... O que você acha de ser pastor e tal? Eu falei, mano, nunca passou pela minha cabeça. E a gente conversando horas, depois ela falou assim, mano, mas faz o seguinte, ora, porque eu tô falando por mim, né? Eu não quero que você crie algo na sua cabeça, no seu coração, que às vezes não é o que Deus tem pra você. Eu falei, amém, já comecei a orar. Eu falei, Jesus, se for da tua parte, confirma. Mas, mano, eu nem tava na expectativa. E aí veio várias palavras sobre exatamente esse assunto, com pessoas que eu nem tinha conversado, que eu nem tive tempo, e pessoas muito distintas do mesmo ciclo de amizade que eu tinha com essa pessoa, tipo. E aí eu já tinha recebido várias situações, aí a última para mim foi a que me marcou, e eu falei, não preciso mais de confirmação. Foi uma amiga minha, que também não tinha amizade com essa outra. É só para você ver que realmente foi Deus mesmo que falou. E aí ela me ligou e falou, Dani, se você não atender agora, a gente não vai conseguir conversar, porque a gente nunca consegue se a gente ficar marcando. Você pode falar agora? Eu falei, posso. Aí a gente conversou sobre várias coisas, ela falou muito comigo, e aí no final ele estava para desligar a ligação, e ela falou assim, amiga, eu escutei Deus falar comigo sobre o ministério pastoral. Aí eu falei, até joguei o celular no chão, falei, não acredito que Deus tá falando isso. Falei, é Deus, é Deus, é Deus. Falei, meu, Jesus é muito real, ele fala muito com a gente. E aí, depois daquilo, para mim, eu falei, não preciso mais de confirmação. E aí, desde então, eu tenho Senhor, tentar me organizar ao máximo, porque é uma grande responsabilidade, assim. Eu não sabia mesmo que Deus tinha isso para mim, mas glória a Deus. Vamos que vamos. E assim, eu fico muito feliz quando a gente recebe essas confirmações, né, que Deus vem dando para a gente ao longo da caminhada, né? Porque a gente sabe o quanto é importante ter a É, confirmação de Deus, né? Tem gente que pode falar: ah, não, Deus falou comigo uma vez, eu fico tranquilo, espero o tempo passar, porque eu confio 100% no Senhor. Tá bom, beleza. Uma coisa é você acreditar e ter a ideia do que ele vai fazer, que é X, que ele já falou. Outra coisa é o processo. É nosso essa processo caminhada o até, processo que é embaçado. até chegar, mano, tá maluco, é as coisas Mas muito é, doidas que mano, mas é acontecem. uma coisa até que eu tava falando. Tem coisas que eu orei para Jesus anos para que ele pudesse me entregar hoje em dia. E tem coisa ainda que não me entregou. E tem orado anos aí. Aí sobre isso, em semanas Deus me revelou, Deus confirmou, Deus reconfirmou e falou de novo e falou de novo. Deus é assim, ele faz no tempo dele. É, Tem coisas que não vão demorar tanto, tem coisas que vão. verdade. E assim, uma das coisas que eu lembro que comigo aconteceu é que anos e anos as pessoas sempre falavam isso para mim, né? Tem uma irmã lá da igreja que ela sempre me chamou de pastor. Ah, meu pastor, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, pô, não, quero isso para minha vida não. Isso aí é Eu coisa de, falava isso também no começo, é tá? Só coisa, a gente pagando a língua. é coisa de maluco. Não, esses caras sofrem muito, eu não quero isso para minha vida. E eu lembro que teve um papiando a palavra, não lembro o número, mas foi com o Luiz Felipe, o nome do rapaz. Gente boa pra caramba. Cara novo também, já pastor já há um tempo. E ele virou para mim quando a gente acabou de gravar. Eu lembro até hoje que ele falou para mim o seguinte: ele falou, Rafa, você reconhece que tem ministério pastoral na sua vida? Eu falei, todo mundo fala, mas eu tô fugindo.
Aí ele falou, a principal característica de uma pessoa que sabe que tem o ministério pastoral é fugir. Ele continua fugindo até você entender que você vai desistir de fugir. Eu falei, beleza, tá tranquilo. Isso foi em junho do ano passado, porque eu lembro que com o Felipe foi perto ali de quando eu gravei contigo. Quando foi em julho, eu recebo a licença, eu fiquei. Aí eu lembrei na hora, no dia do culto lá, que eu recebi o certificado, tudo bonitinho. Eu fiquei, cara, eu fugi tanto. Quando eu desisti de fugir, aconteceu. Mano, eu assim, hoje, quando eu recebi, eu já tô assim no Senhor, então amém. Tudo que Deus fala, vai, eu tô indo. Mas eu lembro que no começo da minha caminhada, eu falei, mano, nunca que eu vou ser pastor, nunca, assim, sabe? E aí eu acho que Jesus dá uma risadinha na nossa cara, né? Coitados. Eu já sei de tudo, tá fugindo pra Já sei quê? de, oh meu Deus do céu, já sei de tudo que vai acontecer. E isso é muito incrível, cara. E assim, sobre essa questão do ministério pastoral, você já identificou, já tem mais ou menos uma ideia de qual área específica você acredita que Deus vai te usar? Eu tenho absoluta certeza, mas aí é mistério. Ah, você não vai falar pra gente? Não vou falar, cara. Ah, Sabe por pelo que eu amor não de vou Deus. falar? Assim, eu acredito que Deus vai me usar em várias áreas, assim, né? Do pastoreado. Mas tem uma específica que vai ser batata. Que ainda Deus está me preparando para esse assunto. Que quando também chegar, eu quero com 2 pés no peito do cão. E bora pra cima, vamos, aleluias. E ainda vou voltar aqui para falar, hein? Olha, profetizando, hein? Caramba, cara, isso é fogo. Aí agora ela deixou uma Deixei. pulga atrás da orelha. Tá? Você que tá aí assistindo aí, vai comentando e pedindo para ela falar, que depois eu vou mandar para ela tudo direitinho, o clamor do povo, para ela falar qual é a área específica. Eu tenho a minha opinião. Olha lá, hein? Eu tenho a minha opinião. Que não é nada relacionado à música. Não, não é. Para mim, digo eu, não, senhor. Preciso deixar isso bem pontual. É na Não. parte. Você vai falar comigo no privado. Deixa. Não fala. Ó, calma aí. Eu vou ficar olhando para você e quero ver se você vai entender Tá bom, qual vai. é a área. Calma aí. Acho que você não sabe. Então acho que eu errei. Depois no privado eu vou deixar você chutar uma vez. Direto. Ah, Direto. Pá. então, vou chutar uma agora e vou chutar uma privada depois. Tá bom, vai. Missão. Não, errou. Errou, mas errou feio. Essa parte eu vou editar, aí, galera. Porque passei a vergonha. Errou feio. Gente, Então depois eu acabou então, a tentativa. Nem tá. tenta mais, porque. Vou tentar no privado depois. Você falou que era para Tá tentar no bom, tá privado bom. também. Carol, mas eu vou dar um spoiler, mas eu não vou contar o que que é. Eu acredito que vai mudar a vida de muita gente mesmo, assim. Porque é algo, é uma área da nossa vida e que a gente precisa cuidar. Ponto, é isso. Eu acredito que vai mudar a vida de muitas pessoas. E essa área da minha vida, o Rafa, é igual o pastorado. Eu falei assim, nunca que eu vou falar disso. Nada a ver. E hoje eu quero falar sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso. Pessoas precisam ouvir sobre isso. Então as pessoas vão ouvir, mas não é agora. Também não sei o tempo, tá? Não tenho nenhuma predestinação para te dizer. Estou literalmente nas mãos de Deus sobre esse assunto. Então, vou respeitar o nosso combinado e vou falar depois no privado, porque eu acho que eu já captei algumas coisas assim. Mas deu Tá? mistério, não deu um ar Deu de. mistério, tá? A galera que Deu tá assistindo mistério. aí, Gente, daqui a 10 meses eu vou voltar. tá tranquilo. Não, 10 meses não. Tu vai voltar antes. Não mete essa em cima Por de mim, não. favor, antes, por favor. Quem sabe até já no presencial, né? Pra gente poder trocar uma ideia Isso. tranquilo. Isso aí é um projeto que daqui por alguns meses, pra galera que tá acompanhando, em nome de Jesus, daqui a pouco Amém. Deus vai fazer, Deus vai fazer. vem coisa nova por aí. Né? E assim, ainda sobre esse assunto, a questão do pastorado, a gente sabe na prática que ministério é sofrimento.
Ministério é puxado, Demais, amigo. às vezes Nossa. ficar sozinho, não tem ninguém por perto, ninguém, eu digo, pessoas, né? Mas a gente sempre vai ter o Senhor ao nosso lado, como ele garante, né? Todos os dias Amém. até a consumação do século. Glória E a Deus. assim, para alguém, para algum jovem que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que tem no coração esse desejo pelo ministério e tudo mais, você teria um conselho agora para poder deixar para essa pessoa? Exatamente sobre o quê? Perdão, que eu perdi o foco. Sobre a questão de um jovem que tem no seu coração o desejo do ministério. Você tem algum Amém. conselho para deixar para um jovem que quer muito ministério? Com certeza. Eu, além do ministério pastoral, Deus me colocou mais 2 ministérios na minha mão, que é do louvor, que é eu e os meus irmãos, os irmãos Batista, e do ministério infantil. Deus sempre falou muito comigo sobre essa parte infantil, né? Eu vejo que até hoje casa um pouco com uma das minhas formações, de ser pedagoga. Uhum. E, cara, hoje eu anseio pelo meu ministério, eu amo muito, eu tenho muito amor por ele. Houve um tempo que não. Então, mas como o Rafa perguntou, para quem quer, busca do Senhor, mas não só fica orando, tem as suas ações. As nossas ações é algo muito, muito importante, sabe? Se você quer seguir num. E eu acredito muito que o desejo sabe, o nosso desejo humano muitas das vezes condiz com o desejo que o Senhor tem para nós. Por exemplo, eu sempre amei tocar e cantar, e Deus tem algo para mim nesse sentido. E tem coisas que é totalmente diferente, como foi o ministério pastoral. Uhum. Mas, cara, busca do Senhor, além de buscar de uma forma de orar, jejuar, busca já tentar exercer isso. Tipo, você quer ser um pastor? Busca a leitura bíblica. Não só de uma forma muito material escrita, né? A Uhum. parte espiritual também é muito importante. É a parte do ministério de louvor, cara, ensaia, toca, se esforça, busca fazer coisas para Deus te usar, entendeu? Tem as suas ações também, além de só desejar ter algo. Comece a agir, comece a plantar, isso é muito legal. E uma coisa que eu acho muito interessante que tem acontecido na minha vida ultimamente. Eu sempre tive uma visão de que eu ficaria parado em um lugar o restante da minha vida, só ensinando, só dando aula, pregando e tudo mais. Essa era a minha visão muito limitada sobre a minha perspectiva de ministério. Uhum. Cara, Deus é tão maravilhoso que de um mês e meio para cá, eu nunca ouvi tanta pregação sobre Abraão igual eu tenho ouvido. Amém. Eu fico de bobeira, eu fico, gente, o que está acontecendo? Tanto que agora, no domingo passado, meu pastor pregou em cima de Gênesis 15. Quando bateu Gênesis 15, eu falei, pô, Gênesis 15 ainda está falando de Abraão. Quando eu batia o olho assim, no número 15 ali, nada específico que estava escrito. Quando eu tive a noção, eu falei, cara, ele vai falar de Abraão. Eu já comecei a chorar. E chorava, 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 chorava. Porque eu sinto. Isso, para mim, Não é? Eu tô arrependendo demais conversando com o Rafa, porque eu sei que uma das coisas que eu sempre falo com Deus, eu sou muito imperativa, muito. Vocês veem até eu conversando, eu fico assim o tempo inteiro, porque eu sou muito imperativa. Então, assim, eu nunca me vi, igual o Rafa falou, paradão. Eu não me vejo num lugar só, assim, sabe? Eu creio que, tipo assim, tem processo da nossa vida que a gente tem que sim. meio que ficar num lugar para que a gente cumpra aquele propósito naquele ambiente. Mas eu, igual o Rafa, mano, eu me Eu, leve assim para onde ele quer, mas não ficar só em um lugar, só parado, só. Eu acho que a gente compartilha dessa mesma ideia. E quando eu, Jesus confirma isso é, também é muito bom. é incrível. E eu, assim, eu fico com muito medo. Porque o que eu já entendi o que é para eu fazer, eu preciso dar um passo muito diferente, que eu nunca dei na minha vida. Então, assim, É isso. o medo do novo, o medo da novidade, o medo do que vai ser lá na frente, Se vai dar certo. exatamente, se vai dar certo, porque, assim, uma coisa que já está muito clara para mim, que eu tenho uma direção, né? E aqui acho que é a primeira vez que eu estou falando questão publicamente relacionada ao podcast, de ter que ir embora de onde eu moro.
de sair daqui, de ir para um Uhum. lugar diferente. Mas aí eu te pergunto, que lugar é esse? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Porque assim, Dani, para mim é uma coisa muito doida, que eu amo onde eu moro, sou nascido e criado aqui, moro há 31 anos no mesmo município. Minha família, todo mundo perto, meus amigos, todo mundo perto. Amo a igreja que eu congrego, com todos os problemas que tem, que toda a igreja sempre vai ter um problema, porque lá tem Aham. seres humanos, né? Que estão É. crescendo na graça e no conhecimento. Isso é super normal. Mas eu já não sinto que eu faço parte. Tipo, eu chego às vezes lá e, cara, quem é lá da igreja que tá vendo isso daqui não fica chateado. É o que eu sinto de coração, mas não é porque eu não quero falar, não gosto de ninguém. É porque é o meu momento em relação à questão de ministério. Eu chego lá e Amém. fico assim, pô, cheguei na igreja. Pô, beleza. Cara, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que dar um passo. Eu tenho que Uhum. avançar. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E vai gerando uma coisa no meu coração que eu já comecei a me desfazer de algumas coisas que me prendem aqui onde eu moro. E eu fico assim, cara, e tá acontecendo tudo muito rápido. E eu fico, Isso, mano. misericórdia, Eu mano. também acho. Mas isso, tudo que você está falando condiz muito com o que eu tenho vivido, né? Sabe o que eu lembrei, Rafa? Do dia que nós fomos gravar, eu não tenho certeza, só confirma se é. Que você falou assim, Dani, eu sinto que seus vídeos estão com uma pegada diferente do começo. Você falou isso, não falou? Falei. Falou, eu lembrei agora do nada. Falei. Eu lembrei disso, por quê? Eu acho que desde aquela época eu já estava trabalhando, assim, quem me conhece, ou que me acompanha desde o começo, ou quem vai olhar depois disso e olhar os vídeos, é uma linha do tempo muito engraçada, né? Eu comecei muito de forma humorística, que eu gosto, porque eu sou assim, então Uhum. eu busco sempre transparecer o que eu sou. Mas Deus tem me chamado para algo diferente, que tem a ver com a palavra. Antes dele falar sobre pastor, sou pastor, e antes dele falar sobre isso, ele já tinha ministrado no meu coração para fazer mais palavra e tal, e vídeo tocando, que eu fazia muito dublagem, né? Você me Uhum. conhece. E Jesus falou: sai desse lugar agora. Aí já foi o tempo. Não que tipo assim, aqueles vídeos lá, nada a ver. Não. Foi o momento, sabe? Deus está levando para outra situação. E aí eu também assustei, porque eu falei, meu, eu vou sair de algo que dá certo, né? Algo que funciona, Sim, para algo que eu não faço a menor ideia se vai dar fruto ou não, se vai dar certo ou não. E eu acho que foi na época ainda das lives, não foi? foi. E aí eu tô nessa aí. E eu acho que assim, Rafa, eu acredito que se já tá no teu coração, Deus tá fazendo alguma coisa. Então, fica ligado. E assim, e tá rolando uma parada aí, que essa eu vou fazer igual você falou sobre a questão do Eu ministério. sou pior que você, eu sou muito ansiosa. Eu não, não é pior do que eu em relação a esse Muito assunto, curiosa, mano. mas não é mesmo. Eu tô aqui conversando contigo, mas minha cabeça tá a 1.000 por hora tentando entender o que Lembrando, é. né? Então acho que nisso a gente se parece muito. Rafa, se Deus tocar no meu coração, eu te conto. Não, pode deixar, tá tranquilo. Toca assim, por favor, porque eu quero. Faz a obra. Receba! E assim, e tá rolando uma situação aí que é em off, né? Não posso deixar público agora, mas depois eu, com certeza, eu te conto, sem problema nenhum, que tá me empurrando aí para outro lugar, entendeu? E para um lugar que eu sempre tive muito medo de conhecer alguém de lá, Uhum. porque aí me traz uma mistura de sentimentos, né? Que é assim, ao mesmo tempo que eu quero muito, eu tenho medo e não quero, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E aí eu acredito que você entenda o conflito que fica na mente Com certeza. em relação à tomada de decisão, né? Eu não fico esperando assim, eu estou esperando vir um anjo do céu e vir falar comigo, ou o Senhor falar igual ele falou com Abraão, de uma forma audível e tudo mais, para eu tomar uma decisão. Não, eu vou fazendo as minhas correrias do dia a dia, eu vou fazendo meu trabalho, eu vou fazendo minhas coisas, vou gravando podcast, vou conhecendo pessoas diferentes. E até uma coisa que eu acho interessante que está acontecendo é que pessoas que eu estou conhecendo
me dão a ideia de, pô, cara, sai da onde você tá e vá para outro canto para fazer um negócio Aponta melhor. para o propósito, né? E eu fico assim, cara, exatamente. É o propósito. É onde eu paro para pensar hoje que eu não comecei o podcast lá atrás para uma brincadeira, mas sim por um propósito de Deus, para eu conhecer as pessoas certas para poder a questão do cumprimento do propósito, que vai ser algo talvez não tão lá na frente, pode ser ali na frente, Exato. mas que vai ser, entendeu? Exatamente o que a gente estava falando, né? Eu falei assim, quando eu comecei, aonde o Rafa estava, onde você estava, você precisava de umas palavras de motivação, porque, tipo assim, eu lembro, já estava te falando, de momentos que eu falei, amigo, bora pra frente, bora, não É, sei o quê, não sei o quê. E não que, nossa, na minha área, na minha vida já estava, nossa, bombando super. Mas a gente precisa, sabe, impulsionar uns aos outros, e não pode parar. E hoje eu até falando, eu vejo crescimento na sua vida. E você vê o que é a vida de obediência, né? Porque eu acredito que o que você faz é o que Deus tem para você. E sim. eu acho isso muito bom. Quando você obedece, você começa a colher as coisas. E assim, Isso é massa. e o maneiro que eu nunca imaginei viver algumas coisas que eu vivo hoje. Por Eu exemplo, também, eu também. eu, Ai, pô, meu sou de Deus. Nilópolis, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Sei falar muito mal o português, né? O meu português ele é regado do carioquês, isso é nítido, Demais. extremamente perceptível. Eu não posso nem falar que existe um certo preconceito, porque eu ouvi que você uma vez colocou lá no, acho que foi nos stories do WhatsApp, uma coisa assim, falando do sotaque carioca, né? Então, gente, Eu gosto. que fala mal do Eu sotaque gosto. carioca, tem gente que gosta, que o sotaque carioca é maneiro. Eu gosto. E eu nunca imaginei, tipo, ser colunista de uma revista. Eu nunca imaginei trabalhar para uma página que é dos Estados Unidos, né? Que a Luciana Durso, que hoje eu trabalho para ela fazendo edição de vídeos e tudo mais. Pô, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer algumas pessoas. Eu nunca conheci que eu ia começar a entrar em alguns lugares que hoje eu entro, receber mensagens que hoje eu recebo. Cara, isso é maravilhoso demais, 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 demais. Viver essas coisas é muito bom. Eu compartilho desse mesmo sentimento. É você viver uma coisa que, por mais que você imaginava, sonhava, viver é muito louco. É, é outra parada. E, tipo É assim, outra coisa. até para a galera que está nos assistindo, e é uma coisa que eu quero deixar como ideia para vocês. Quando Deus começar a abençoar a vida de vocês, seja grato, primeiramente a Ele, e em segundo lugar, às pessoas que te ajudaram no meio do processo. Porque Com certeza. recentemente, né, Danilo, mandei o convite lá, o negócio da revista e tudo mais. Foi. E eu fico assim, cara, eu não posso ser abençoado sozinho. Eu não posso ser abençoado sozinho. Cara, eu nem esperava, sendo bem sincera. Porque assim, É algo que minha mãe sempre fala para mim. Eu estava falando com uma amiga agora sobre gratidão e ser grato às pessoas, né? Dá honra a quem tem honra. Sempre seja grato pelas pessoas que te ajudaram. Isso é muito importante. e tipo, as quatro que saíram lá, né? Ana Regadas, você, a Késia, que eu conheço há pouco tempo, a Vitória é daqui do Rio, que também já gravou o Papel na Palavra. Ela já pregou no culto jovem lá na igreja. Nesse meio tempo, Não. depois que a gente se conheceu, eu fiz o convite, ela foi lá, pô, ela prega demais, demais, demais. Vitória Neves é incrível, uma pregadora nata mesmo. E ela ficou assim, ela, Rafa, mas eu vou sair daqui de Olaria para a revista. Eu falei, ó, agora é a hora de voar, né? A gente está voando, a gente está crescendo, pô, dá a mão e vamos crescer todo mundo junto. Se é Da a hora. questão da visibilidade, e uma coisa que eu tomo muito cuidado sobre essa questão do orgulho da visibilidade. Eu só chamo pessoa para participar do negócio que eu sei que não olha para isso, que não olha isso como um fim, porque o fim sempre vai apontar para Cristo. Não é o objetivo, eu quero ser grande, então eu vou fazer isso, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, porque essa semana rolou uma situação, e é claro, não vou citar nome, porque eu acho isso muito feio. Mas aproveitando para quem falou que o papel a palavra tinha que acabar, porque não participa e tudo mais, eu não quero os seus inscritos e não quero a sua visualização.
passa aqui quem é brother, quem é fechamento de coração, porque a Dani sabe disso na prática. Na prática. O nosso relacionamento, ainda que seja virtual, não mudou pelo fato de eu Verdade. ter atingido a marca que atingi. Pô. A gente continua se falando, se tratando exatamente do mesmo Igualzinho. jeito. Então, felizmente, você vai ter que ficar por último para na palavra. Porque essa semana jogaram uma ideia para mim, Dani, que eu fiquei agitado. Mas, vida que segue. Vamos lá. E dando continuidade aqui no nosso bate-papo, agora Depois chegou quero a... saber, hein? Vou te falar, pode deixar. Eu vou falar em off. Para a galera que tá aí que quer saber, vocês não vão saber. Só a Dani que vai saber agora em off. E quem eu já Ai, a conversei. gente tacando vários mistérios, né? O povo deve estar. Eu acho que esses mistérios aí vão ser revelados no 3.0. Eu Hein? creio. Já tá Eu aí tô o convite. acreditando nisso, hein? Já tá aí o Tá sendo convite para profético isso. já. E assim, aproveitando aqui já e entrando na parte que eu gosto muito, porque eu só faço a pergunta e é o convidado que responde. Agora a gente chega aqui na parte de perguntas e respostas que a galera colocou lá na caixinha lá do Gosto. Instagram. Foi bem tranquilo, não teve nada demais, né? O que foi polêmico, eu tomei a liberdade de tirar, até para não dar, o bate-papo não ficar com um clima pesado, aquela coisa chata. Mas foi bem tranquilo e de boa e tenho certeza que vai ser bem fácil de responder. E a primeira pergunta é a seguinte: como foi receber a notícia de que você iria para o Retiro TikTok? Nossa, foi. Cara, eu não esperava real, assim. Tava até falando pro Rafa. O primeiro e o segundo retiro eu tinha uma leve 1%, não, 0,0001% de achar que eu poderia ser chamada para ir pro retiro. E nesse que eu fui, eu não fazia ideia. Eu estava até estagiando, né, aqui em Guarulhos. E aí eu olhei assim meu Instagram e, tipo, não sou muito de olhar direct. Eu fui olhar, não sei nem por quê. E aí cheguei lá, o Gui, né, o Guilherme Batista, mandou mensagem para mim, falou que tinha alguns amigos meus que me indicaram e tal, e que eu estava dentro. Eu confesso que eu fiquei sem ação, assim, uns dias. Eu fiquei, tipo, não acredito. Eu não consegui. A galera aqui em casa ficou feliz, assim, né? Pô, que da hora, porque eles já sabiam que eu queria ir. Mas eu fiquei, tipo... Aí, quando a ficha foi caindo, eu fiquei muito ansiosa. Aí, eu tentava não ficar pensando muito para não dar dar um treco. Mas foi muito especial, foi muito bom. Imagina a reação ali. Eu lembro que eu acompanhei, que de vez em quando eu mandava mensagem, falei, pô, tá tudo bem, cara, que não sei o quê. Pô, tô na correria aqui, mas eu não posso falar o que tá Foi, acontecendo. Aí eu ficava pensando, pô, o que foi. aconteceu, mano? Será que ela tá bem e tal? Aí depois mandava de novo, aí tu respondia a mesma coisa. Pô, não posso Mas foi falar. muito corrido. Tipo assim, eu fui chamada, vai hoje, para o evento acontecer em semanas, assim. E aí foi uma baita de uma correria, assim, na minha vida. Foi muito louco. Imagina. Mas aí depois eu falei, ai, amigo, eu vou te contar depois, não Foi, foi? foi. Mas assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que entre o convite e o chegar lá no retiro, como que é essa preparação? Primeiro, cara, espiritualmente é muito louco, porque parece que não vai dar certo até realmente se chegar lá. Isso é Uhum. muito louco. Então, eu já coloquei no altar de Deus e falei, Jesus, se for a tua parte, amém. Se não for, já tira do meu coração, da minha mente e tal. Mas e depois dessa parte espiritual, e tipo assim, passagem, um monte de. Eu nunca tinha viajado de avião, e foi muito louco pra mim, né? Eu fui, putz, comprar passagem, fui sozinha, nunca tinha ido, eu não sou muito de andar só, fui sozinha pra lá. E aí, tipo, foi muito, muito, muito desafiador, assim. E aí tive que providenciar umas coisas também, foi bem na época de pandemia, Uhum. vacina, muita coisa aconteceu, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois preparando essa situação. Aí depois a gente preparou em questão da divulgação, que ficou bastante tempo. A gente se conheceu entre os novos participantes do retiro, foi uma grande preparação mesmo para estar lá. Foi muito bom. Amém. E, assim, e dessa galera toda que você conheceu lá, que eu vi lá que tinha uma galera, né, vamos falar assim, sobre a questão de visibilidade, né? Uma galera bem grande, bem, É.
vem com uma expressão nas redes sociais considerável, mas independente disso, muito ou pouco seguidor, para você, né? Sem causar ciúme, que a pergunta não tem o objetivo de causar ciúme em ninguém, mas a gente É. sempre tem aquela pessoa, aquela galera que a gente cola junto, questão da afinidade e tudo mais. Hum. Quem você ali entende que foi um presente de Deus para ser o seu amigo ou sua amiga que você fez ali no retiro? Nossa, tiveram algumas pessoas. Estava até falando para você antes. Assim, para mim, a principal pessoa que depois eu tive a oportunidade de conhecer mais no team foi a Mel Gomes. Muita gente deve conhecer ela. Para mim, eu falei para ela, foi um grande presente. A gente tem uma reciprocidade muito grande uma com a outra. A gente fala que a gente eu sou presente dela, ela é meu presente. Que eu falei, cara, eu nunca senti um sentimento tão legal assim por alguém, assim, de amor, de acolher, bem pastora, né? De acolher, de querer proteger e tal. Então é a Mel, o Tauan, não sei se vocês conhecem. Eu vi. Nossa, ele é incrível. Ele realmente foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci lá. Um carisma excepcional. Eu conheci a Aninha também, que eu até tinha comentado com o Rafa. A Aninha é muito maravilhosa. Conheci ela no entrar no retiro e a gente se aproximou lá dentro, mas mais fora do que dentro. A gente se fala muito, a gente tem uma amizade muito mais legal hoje do que lá. Porque, tipo assim, era muita gente pra gente conversar. E tem eles, deixa eu ver quem é, a Roma, a gente conversa muito, o João, a gente se aproxima muito por causa do Tim. Meu, Uhum. tem muita gente, assim, muita mesmo, assim, que eu amei conhecer. O Michel, o Jamil, que eu conheci, eu MC lá, hoje eu sou da tropa. Meu filho, o Jamil. O Michael, gente, o Fernando, o Ita, foi muita, nossa, muita gente, assim. O Estevão, a Evelyn, teve muita gente que eu não conhecia, que eu conheci lá dentro. Que, nossa, foi o máximo. Tem mais gente, sim, mas só para falar alguns, senão a gente vai ficar aqui da manhã. Entendi. Mas, nossa, maravilhosos. E assim, Amei. dentro de algumas coisas que eu acompanhei, né, quando estava lá no retiro, aquilo que aparecia nas redes sociais, estava sempre acompanhando ali. Porque se não me falha a memória, acho que o Matheus Raul também participou junto dessa edição que você A que eu fui, participou. não, ele foi Ele foi antes. antes, Uma né? antes. É. E eu lembro que quando ele foi, eu acompanhei também. E quando você participou também, fui acompanhando. Eu até brinquei com alguns amigos. Teve alguns amigos que falaram para mim: pô, tu tá aí acompanhando esses negócios. Daqui a pouco tu vai querer. Eu falei, cara, já tô velho para isso já, mano. Já tô ali, É nada. já tô ali, vovô para essa galera que tá ali agora, rapaziada, todo mundo jovem. Eu já passei da casa dos 30, não passei Mas tanto. você falou do Matheus Raul, ele foi uma das pessoas que me indicou. Eu depois agradeci muito ele. Porque a gente se conheceu muito, assim, nossa, ele é maravilhoso. Mas eu não conheci ele pessoalmente. Entendi. Pô, ele é gente Acho boa que pra ele caramba. trabalhou no dia. Quando eu gravei com ele, eu lembro que foi uma indicação sua, né? Você que passou o Foi. contato. A gente gravou logo depois. Pô, menino muito de Deus. Botei muita pilha nele. Muito. Falei, pô, tu é o galanzão da parada. Você é o Cauã Raymond aqui ali do Retiro TikTok. Ele ficou rindo, te botando uma pilha. Mas moleque, gente Ele é boa, muito moleque, muito bom, ele gente é boa. muito bom. Quero muito conhecer ele. E aí, tipo, eu vi, né, que tem uma galera muito maneira lá e tudo mais. Só que eu tenho uma dúvida, né, uma curiosidade, melhor dizendo. A gente sabe que as redes sociais é um ambiente que a gente precisa tomar muito cuidado, Com porque certeza. tem aquela galera que é muito radical, tanto para um lado quanto do outro. E eu vi que tinha uma galera na época, né? Você estava lá dentro, talvez não tenha acompanhado isso, ou talvez deve ter ficado sabendo depois, que estava criticando muito as coisas que faziam ali na questão das festas. Ah, tá parecendo festa do mundo e tudo mais. Nossa. É, o funk gospel, né? Na hora ali do culto e Teve tal. bastante repercussão, né, E tipo assim, sobre isso. para você especificamente, qual é o seu posicionamento em relação a essas coisas? Assim, primeiro que é muita fake news, né? Não teve funk na hora do culto. Isso era momentos à parte para a galera interagir. Assim, Uhum. funk gospel. A festa do que o pessoal falou muito, que foi a festa do branco, foi uma festa mesmo, assim, que o DJ PV, né, fez, mas, meu, foi muito light perto do que o pessoal desenhou aqui fora.
Eu tenho a convicção que há tempo para todas as coisas. E eu acredito que lá teve esse momento de pular, brincar, a festa do branco. Foi um momento totalmente à parte, não foi um momento de culto. O pessoal dançando funk não foi um momento de culto. Os momentos de culto foram bem de como as pessoas conhecem. Teve o começo, meio e fim, tudo certinho, dentro da coerência que a gente precisa ter noção. Então foi muito tranquilo, assim. Acho que é porque o pessoal distorceu muito aqui fora e ficou meio. Na verdade, ninguém conseguia explicar, porque você tentava falar uma coisa, já vinha um monte de gente falar um monte de outras coisas. Mas acho que foi bem tranquilo. Porque assim, eu lembro que na época, quando começaram a falar esse negócio, aí, tipo, caixinha de pergunta é um negócio que eu já vi que é maneiro, mas tem gente que se deixa ser usado por Satanás para mandar algumas perguntas ali naquele negócio. E eu fiquei recebendo muita pergunta, a galera mandando, tal, tanto, mas eu escolhi não entrar nesse assunto justamente por não saber exatamente o que aconteceu, como que é a dinâmica, quais eram os momentos que o pessoal estava falando. E eu, Dani, eu sou muito observador em relação às coisas. Antes de entrar numa situação, eu tenho que entender primeiro o que estava acontecendo. Entendeu? Então, assim, ter o seu feedback para uma pessoa que viveu aquilo ali, pô, já me dá uma, como é que eu posso dizer? Uma segurança do quanto que é sério. Que, por exemplo, o Com Guilherme é um certeza. cara que eu acompanho nas redes sociais e vejo que ele tem uma disposição para poder fazer as coisas, cara, muito grande. Muito grande. Tem a esposa dele que parece que pô, fecha com ele juntinho também, tá sempre com ele ali, né? Acredita nas loucuras que Deus dá para ele e eles vão junto para fazer as coisas. Eu acho isso muito importante dentro do ministério, seja Ó, eu qual vou for. só para completar o que você está falando, é muito interessante, que foi uma das coisas que eu falei lá. Eu falei assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, como isso é totalmente diferente do que eu achava vendo de fora. Porque eu falei, eu achava que era muito um network, não que seja errado, para Uhum. você ir lá e conhecer os influencers, gravar, pá, não sei o quê, e se ajudar nesse sentido. Mas, cara, o que eu vivi, Dani, lá de network foi muito mínimo. As minhas maiores experiências com Deus foi ali naquele lugar. Entendi. Eu tomei um tapa, assim, de tipo, como a gente não sabe mesmo o que acontece, às vezes até a gente viver. Então, por isso que eu sei que muito do que foi falado aqui fora não foi verdade, né? Mas também, às vezes, não vale a pena você querer debater muito, porque ninguém, às vezes, está disposto a te ouvir. Uhum. Muita gente falou que achou que viu, né? Mas ali eu realmente vivi uma das maiores experiências da minha vida, conheci pessoas maravilhosas, a entrega ali é absurda, a atmosfera é outra, entendeu? Então foi muito, muito. Eu também tive que viver para falar, cara, não é aquilo que eu pensava. E isso é Uhum. muito, muito diferente. Eu acho isso muito maneiro que quebra um pouco, né? Eu acredito que até isso é uma oportunidade, né? De quebrar um pouco a ideia e o preconceito que algumas pessoas têm com algumas coisas que acontecem ali, né? Tipo, você viveu aquela situação e quem estava fora tinha uma noção muito superficial, assim como eu tive minha noção superficial também, porque quando eu começava a ver algumas coisas na internet, eu ficava olhando assim, eu falei, pô, não, não tá legal, não concordo com isso, mas também não vou para redes sociais e sair descendo a lenha no pessoal, ninguém é crente, que não sei o quê. Igual eu vejo uma galera que fica aí, que no meu ponto de vista é só para ganhar mesmo seguidor e ganhar engajamento, mas, enfim, eu prefiro mil vezes chamar no privado, trocar uma ideia e procurar entender o que está acontecendo. Então, eu fico observando, cara. E hoje eu fico mais tranquilo com você explicando, por entender de fato o que aconteceu lá dentro. Então, até para a galera que nos acompanha aí, que tem algum preconceito em relação ao que acontece ali no Retiro do TikTok, cara, se não concorda com alguma coisa, simplesmente não consome conteúdo. Se não concorda com alguma coisa, tá bom. Porque eu, Dani, eu não vi nada demais no sentido de heresia, né? Porque se tivesse visto alguma coisa, com certeza
em algum momento eu teria te mandado a mensagem, te perguntar e tudo mais. Mas é uma galera para frente, é uma galera animada e tudo mais. E, pô, o que que é o evangelho senão a alegria do Senhor que preenche o nosso coração Exato. e nos faz sermos pessoas normais, que brinca, porque cristão brinca, cristão ri, cristão vai zoar um ou outro, é claro que dentro do limite ali Do limite. que a palavra nos impõe, né, do respeito e tudo mais. E é normal, eu fico com aquela coisa assim, pô, o crente não é um robô, é um ser humano normal, como qualquer outro, que vive as coisas da vida, mas com o objetivo de espalhar o evangelho de Cristo Jesus. Então, é porque na internet tem muita gente chata, Dani. Essa é a verdade. É que, assim, quando saiu esses assuntos, todo mundo queria gravar falando sobre isso, né? Você via que as pessoas queriam falar, 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 falar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tranquila com isso. Se é, mesmo, obviamente que quem é muito maior, assim, em visibilidade, sofreu muito mais do que nós, assim, né? Eles tomaram a pancada toda. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Então, se a pessoa está falando, deixa eu falar. Eu não me importo. Agora é uma coisa assim, a pessoa chegar para você e falar assim, me explica, você pode me falar? Aí a gente senta e conversa. É outra coisa. Mas apontar e falar, eu nem falo nada, eu fico em paz, assim. Eu prefiro não falar nada, É melhor, melhor. né? E seguindo aqui as perguntas que mandaram lá, pediram aqui para você contar, Dani, uma experiência que te marcou no retiro. Uhum. A experiência. Cara, teve uma. Um pouquinho antes de eu entrar no retiro, tinha umas coisas acontecendo na minha vida, que sempre aconteceram, mas eu estava assim no ápice, no auge daquela situação. E eu comecei a orar. Falei, pronto, vai dar uma loucura em mim, eu vou acabar não indo pro retiro. Aí eu falei, calma, comecei a orar, pedir misericórdia. Fui pra lá, consegui chegar, tudo deu certo, mas ficou essa batalha ali minha, entre meu espírito e minha carne, não sei o que e tal. Eu comecei a orar, mas era só eu e Deus, igual eu tava falando com você, Rafa. Deus falou comigo lá em umas coisas muito que é só eu e ele que sabia. Foram algo muito secreto, assim. E aí essa situação tava pegando para mim. Eu falei, Jesus, se o Senhor me mandar uma pessoa para falar sobre isso, eu vou falar. Só para cuspir mesmo isso daí, para te dar um alívio, aquele refrigério que a gente precisa. Aí num dia de culto, vem a irmã. Precisei falar nada, o Espírito Santo revelou tudo. Que é o assunto que Deus vai me usar para ministrar na vida da Eu galera. já entendi. Você já entendeu? Já pegou? Já Segredo, peguei. Rafa, fica quieto. Um dia... E, cara, eu tive essa experiência com Deus. Assim, a principal experiência, além do que eu vivi, que Deus arrancou aquele mal que estava em mim, o que foi mais incrível para mim, impactante, é que Jesus, ele tá aqui, ele te ouve, ele realmente ouve o que você tá falando. Não acha que você tá no teu quarto falando, Jesus, isso. E às vezes passa anos, como essa situação em específico, eu passei anos orando até Deus falar comigo sobre isso e realmente tocar na minha vida, arrancar aquele mal de mim, trazer a libertação para minha vida, para minha alma, me dar refrigério. Eu fiquei anos orando. Então, tipo assim, tem coisas que é assim e tem coisas que demoram. Mas Jesus é Emmanuel, ele é um Deus de perto, ele te ouve. E quando Jesus revelou tudo aquilo para aquela irmã, eu falei, cara, Jesus me ouve, cara. Mesmo que a gente saiba, é igual o Rafa falou, às vezes a gente precisa de eu tô te ouvindo, hein? É, Ó, uma confirmação. Então, para mim, foi a experiência, maior experiência da minha vida. Mais uma vez, ver que Jesus está aqui, cara. Jesus é real. Isso foi incrível para mim. amém. E a gente precisa dessas confirmações, cara. Não, Com certeza. não tem como não falar que a gente não precisa disso, porque a gente tem uma questão, de vez em quando, de estar com muitas dúvidas, indecisões que nós precisamos Sim, tomar, né? Por exemplo, completamente. quando eu tenho que tomar alguma decisão muito importante, cara, eu quero tomar a decisão baseada na vontade de Deus.
Amém. E quando eu não consigo entender qual é a vontade de Deus, eu fico perturbando, perguntando. Senhor, o que que o Senhor quer? Senhor, o que que o Senhor quer? O que que o Senhor quer? E fico toda hora. Pá, pá. Né? E aí até já, que é uma palavra que está no meu coração, até que eu comentei contigo, né? Que amanhã eu tô pregando Uhum. na igreja que eu congrego e é uma da palavra que Deus está ministrando no meu coração. Eu vejo o episódio de Elias, né? Pô, ele é direcionado por Deus para a caverna. Não é pela sua vontade. O anjo fala para ele, Uhum. olha, se alimenta, se fique forte, porque a caminhada será longa. E quando chega lá, Deus fala com ele, faz uma pergunta, chama ele para fora e se manifesta com 3 elementos na natureza que são fantásticos demais, que é o fogo, é o vento, é o terremoto, e a todo momento a palavra vai dizer, e Deus não estava no fogo, e Deus não estava no terremoto, e Deus não estava ali na ventania, mas Deus estava na brisa suave. E quando eu entendo aquilo que aconteceu com Elias naquele momento, eu fico pensando o seguinte, falei, gente, tantas vezes eu pergunto para o Senhor o que ele quer falar comigo, e a minha expectativa é que aconteça algo maravilhoso, algo que vai marcar e tudo mais. E às vezes ele já está dando a resposta, às vezes ele já está falando com uma brisa É. suave, bem tranquilo, e tá ali, meu filho, eu quero isso. E você, não, calma aí, que eu quero algo maravilhoso para entender. Né, meu filho, Eu tá aqui. acho que no fundo a gente sabe, mas Sim. às vezes a gente precisa de um estrondo. Eis que te digo, que também Deus fala, né? Mas às vezes Deus fala nas mínimas coisas e a gente não consegue captar. Exatamente. Tipo, uma coisa que eu entendo que Deus fala muito comigo é através das situações comuns da vida, do dia a dia. Né? Por exemplo, já teve situações que eu precisei tomar uma decisão para entrar no seminário que a confirmação de Deus veio para mim através de um comercial de televisão. Lembro até hoje, cara, Eu creio. eu não esqueço desse comercial. Era no comercial da Shell que falava vá até o fim. Você vai sofrer, você vai isso, você vai experimentar a solidão. Mas não encare a solidão como um problema, encare a solidão como um presente. E o final do comercial terminava do seguinte: vá até o fim, você não está sozinho. Eu falei, mano, correr com Deus a, doc- fala como quer, né? correr com a documentação, pá, pega daqui, pega dali, tudo no limite. Reunião, aprovou, toma carta, vai no seminário e começa. E comecei, eu fiquei, gente, calma aí. Deus falou comigo através desse negócio, através de filme da Marvel, já umas 2 vezes, através de situações de uma criança na rua com a mãe, de eu observar e falar, cara, eu entendi, Senhor, muito obrigado por ter me dado a confirmação. Então é isso que eu vejo da questão da direção que ele dá para a gente. Né? Nem sempre vai ser através de algo marcante, maravilhoso, no sentido de, vai vir Grande. alguém do nada e vai falar e vai ter um sinal do céu. Não, às vezes ele está falando através da brisa suave e a gente precisa Uhum. estar com o ouvido sensível para Amém. ouvir a voz do Verdade. Senhor. Dani, outra pergunta. E essa daqui eu acho que vai ser legal, porque se você for parar para pensar, eu acho que 80% do nosso bate-papo dessa vez está sendo sobre o assunto de ministério, né? Eu acho que isso já É, ficou muito claro, né, pastora? Pastora Daniela? pastor. Quem diria? Quem diria? E a pergunta que mandaram foi a seguinte: qual a sua perspectiva, ministerialmente falando, para o ano de 2022? Caraca. Eu creio que até o final desse ano, eu não digo nem até o final, né? Porque Jesus surpreende a gente toda hora, né? Cada mês que passa a gente é surpreendido. Falando sobre o meu ministério, é sobre o meu, né? Isso. Eu acredito que vai. Eu desde o começo eu tenho falado com a minha mãe, eu sinto que algo vai acontecer. E tem acontecido, sabe? Mas eu sinto que algo vai literalmente acontecer, até a respeito do meu ministério mesmo, Eu tô quase e que falando Deus o vai que que eu fazer. acho. Assim, eu não tenho. Eu sempre, quando as pessoas perguntam assim para mim, Dani, como você se vê daqui 1 ano, 7 anos? Eu falo, eu não consigo imaginar isso. Porque Jesus muda minha vida em meses. Isso é real, assim, não é É, querendo filosofar, não. É real, assim. Então, eu não sei nem ter uma perspectiva, eu não faço ideia.
Só sei que Deus vai fazer algo ainda. E eu já vejo Deus fazer. Mas acredito que até o final do ano vai acontecer algo assim extraordinário. E eu falo para Jesus, eis-me aqui. Eu estava num podcast e ele me perguntou sobre isso, eu tenho vontade de missão e tal. Eu falei que não é o que queima no meu coração. Mas eu falei assim, mas se Jesus quiser, é só ele falar. Porque eu tô realmente entregue a ele. Então não importa o que ele for me pedir. A resposta é sim. Então eu tô aqui, eis-me aqui mesmo. Que Jesus me envie para fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Amém. Cara, eu fico, vou te falar qual é a minha perspectiva em relação a isso. Pode falar. É que em pouco tempo você vai estar de volta para contar o que Deus fez. Porque, Amém, cara, glória a Deus. nesses 10 meses que a gente ficou aí para gravar de novo, pô, Deus fez muita coisa na tua vida. Foi. Deus fez muita coisa na minha vida. Eu fico olhando hoje, Dani, eu reparando assim, né? Sempre faço o exercício de olhar um pouco para trás para entender É o bom. processo, para entender como eu estava, quem eu era naquela época e me comparar com o que eu sou hoje. Eu fico, foi extremamente necessário todo o sofrimento, foi extremamente necessário toda a luta, foi extremamente necessário toda a dificuldade para poder valorizar aquilo que Deus É, começa a colocar na nossa mão. Para a isso. gente não ter aquela questão do orgulho e falar, não, veio fácil, né? Porque há um ditado que diz, né, que o que vem fácil vai fácil. E quando vem difícil, a gente dá mais valor, né? Dá Então, mais valor, com certeza. são coisas que a gente precisa sempre tá buscando e valorizando. E eu espero que no futuro próximo, muito próximo, a gente vai estar Amém. gravando novamente e você vai estar Eu falando, recebo, em nome de Jesus. você vai estar falando para mim, não, agora não me chama mais de Dani Batista, mas Pastora Daniele Batista. Por favor. A Daniela tá estourada. Esquece, Esquece. Esquece. tá suando o Amém. sotaque, né? Eu gosto. É meu sotaque favorito. Dani, eu te agradeço, cara, de coração, por mais uma vez a gente estar aqui batendo esse papo, conversar contigo é muito bom, rever ainda que virtualmente falando é maravilhoso. E deixa as suas considerações finais aí para a galera. Ótimo. Eu já que a nosso assunto foi tanto de perseverança, eu aconselho que hoje vocês tomem uma decisão, se posicionem em algo, para que vocês, daqui a alguns meses ou anos, possam vir a colher aquilo que vocês estão plantando. Porque, igual eu e o Rafa estavam falando, né? A gente tá. Eu até falei, a gente ainda não tá colhendo, mas a gente já tá dando frutos daquilo que lá atrás a gente falou, eu preciso fazer isso, mesmo que esteja extremamente difícil. Então, cara, se é para começar a gravar um vídeo, vai. Se é para começar a tocar um instrumento, aprender, vai. Se é para começar a ler a Bíblia, vai. Se é para tentar ser um aluno melhor na sua escola, na sua faculdade, e trabalhar, mano, faz. Porque a sua vida vai mudar muito, entendeu? Não espere você passar num momento de dificuldade para buscar melhorar, porque eu sei que é isso, é péssimo. Mas tome um posicionamento hoje para você colher amanhã, para você dar frutos amanhã. Isso é muito, muito bom. É quando as pessoas olham para a gente, parece que a gente conquistou tudo assim, e não. É tudo um processo, e dói, o processo dói. Às vezes é mais fácil tomar um tapa na cara do que passar por processos. Dói demais, a espera, às vezes parece que vai sufocar a gente. Mas vale a pena passar cada situação dessa com o Senhor, porque a vitória é certa, a vitória é certa. Verdade, cara, isso é incrível demais. E quando a gente entende que passar pelo processo é extremamente necessário, para É. mim faz todo sentido quando nós afirmamos que somos mais do que vencedores em Cristo. Então precisa estar nele para ser mais do que vencedor. Amém. Mas o que Eu não creio. significa, e aí fica um recado para quem está nos ouvindo, que não vai ter dificuldade. Pelo contrário, a dificuldade vai ser ali a todo momento, porque se o nosso mestre, que é a maior expressão de amor e é o nosso exemplo de ser humano perfeito,
passou por tudo que ele passou. Quem somos nós para falar que não vamos passar por dificuldade também? Então, pega aí a ideia que a pastora Dani deixou para a gente. E muito obrigado, galera, que ficou aqui até o final. Amo vocês demais. E aquele recado que a gente encerra todo o Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.